A criança estava esmilinguida e feia. Ela resolveu que batizaria, por acaso o bebê morresse, não morresse pagão. Chamou para padrinho da criança o cunhado Zé Pedreiro e a mãe da tia Siloca, a dona Maria, e Marlene, a filha mais velha, seria a madrinha de representação. Naquele tempo existia esse tipo de pessoas, de madrinha. Houve então o batizado e o nome do bebê seria o mesmo da irmã de João Batista, que ele muito gostava, Maria da Glória, que no caso sou eu. Que aqui, abrindo um parênteses, estou escrevendo a minha história, mas seria o diário de minha mãe pela minha visão. Então, no caso, a criança aqui sou eu. Então, bora lá pela história. O tempo foi passando e todo tipo de mamadeira que o bebê mamava soltava. Pouco, muito, o seu organismo não aproveitava. Com 3 meses, a mãe já dava comida amassadinha. Isso, às vezes, o estômago aguentava e aceitava em pequena quantidade. Só que soluços eram constantes. Soluçava a todo instante. Paulina tinha muito cuidado em não deixar a criança molhada, suja, porque era uma criança muito pequena e muito doente. Com 6 meses, foram brotando feridas por todo o corpo. Era na cabeça, nas juntas, no corpo. As perebas eram tanto na cabeça que emendou. Fazia-se um cascão como um capacete de feridas. E nesse tempo, João estava trabalhando com um serviço para a prefeitura de Barra Mansa, erguendo os muros do cemitério de Santa Rita, de Ribeirão de São Joaquim, o local onde eles moravam. Ele estava arrumando o muro que tinha caído, limpava os túmulos. Era um serviço que tio Valdomiro havia pegado de empreitada da prefeitura. Lá de Barra Mansa, que é Ribeirão de São Joaquim, nesse tempo não era cidade, era um arraial. João ia trabalhar e levava marmita só com angu. Era o que tinha, não havia outra comida. Em casa ele às vezes deixava um pouco para a esposa e as 2 crianças. Ele sentia que a menina ia morrer. Estava muito doente e ele não tinha como tratar. Ele não tinha dinheiro, lá não tinha médico. Somente aquela senhora, a dona Mocinha, que era uma farmacêutica concursada. Ela era a doutora do lugar. Ele via o sofrimento nos olhos de Paulina, sempre com os olhos fundos e molhados de chorar. Aquela criança quase levara a vida dela e agora a criança parecia que não ia vingar. Quando Dona Mocinha viu o corpo, a cabeça da criança toda tomada de feridas de pereba, ela não sabia o que fazer. Dinheiro não tinha para tratar. Então ela resolveu receitar que desse banho de talos de inhame na criança, que cozinhasse as folhas, os talos bem cozidos e lavasse, que esfregasse os talos cozidos como se fosse um sabonete nas cascas das feridas, que aquilo iria sarar. Paulina não teve outra alternativa. Ela fez o banho e fez o chazinho e deu para o bebê mamar na mamadeira. E qual não foi a sua surpresa? No outro dia cedo, as cascas estavam secas, sem pus, e as águas de sangue que minavam debaixo das cascas haviam secado. Aquele aspecto macilento havia acabado. Não estava mais aquele melento, aquelas feridas. Paulina, então, com muita boa vontade, arrumou as folhas de inhame e os talos e deu outro banho. E as cascas da pele da ferida saíram, secaram e se soltaram, e a pele ficou limpinha, rosada, sem nenhuma cicatriz. E havia nesse lugar uma moça de nome Bertides. Às vezes ela aparecia por lá, era uma menina de rua. Ela ajudava a Paulina. Às vezes ela levava almoço, as marmitas para João Batista e para os camaradas do tio Valdomiro no serviço. Ela sempre ajudava em alguma coisa. Porque Paulina era muito atarefada com as crianças, era muito caprichosa, cuidadosa do pouco que tinha e também não tinha saúde.
Dizem que ela era uma moça meio boba. Ela não usava as roupas de baixo. Tinha os pés tudo bichado. Os bichos comiam os cantos das unhas. Os dedos dos pés eram até deformados de tanto bicho. Essa moça, às vezes, ajudava a Paulina, pegava o bebê no colo. E um dia o bebê estava chorando e Paulina estava na bica d'água. O bebê acordou dentro do balainho. Bertide a viu chorando, a pegou no colo e foi para a bica. Havia lá uma laranjeira antiga, cujas raízes estavam meio expostas sobre a terra. E o bebê, a ver a mãe na bica d'água embaixo, lavando a roupa, pulou de contente. Mas a moça boba que estava segurando o bebê não o estava segurando direito e o bebê foi ao chão. A moça boba, assustada com o tombo, mais que depressa, catou a criança, puxou pela perna, levantando no ar e segurando-a como se fosse um saco de batata. E claro que o bebê se assustou muito com o tombo e chorando engasgou de susto e de dor, porque as costas e as nucas ficaram raladas e roxas, sangrando pelos puxões em cima das raízes expostas da laranjeira. Paulina, ao ver aquilo, largou a roupa, a bacia, tudo e correu para pegar o seu bebê, que engolira o fôlego de susto. A mãe também se assustará muito. E, coitada, sacode o bebê daqui, sacode dali, para que ele voltasse a si. E desde esse dia, a criança largou de amamentar. Não queria mais comer. Já era uma criança frágil, foi definhando a olhos vistos. Se já era doentinha, aí é que a coisa ficou pior. João, coitado, o pai, ia para o cemitério trabalhar e chorava o tempo todo. Voltava para casa com a marmita cheia, com um angu de fubá que levara cedo. Ele não tinha ânimo para comer, ele trabalhava e chorava. Ele só esperava a hora que levaria ali, para aquele cemitério, o corpinho da sua filha. Mas, de novo, Dona Mocinha foi ver o bebê e, quando viu, falou à mãe: é certo que está com o vento virado. Essa criança levou um grande susto e a senhora colocou a mão aberta na moleira da criança. Estava tão funda que parecia uma cacimba. Ela, desolada, balançou a cabeça, como quer dizer: não sei não. E olhando para a mãe disse: já faz mais de 3 sexta-feira, agora só se pegando com Deus e Nossa Senhora. Essa criança não tem mais jeito não. Paulina sabia que a mulher falava a verdade, mas a mulher disse que iria benzer a criança do tal vento virado. Que além de enfermeira e médica popular, ela era também benzedeira, parteira, milagreira, ela era tudo. E, na espera que talvez um milagre acontecesse, Paulina deixou que benzesse a criança. E foi aí que a criança dormiu. Ela parecia que estava gorda. Os olhinhos pareciam de japonesa, de tão inchada, enterrado. Mas antes do tombo, a criança era bem magrinha. Agora, de repente, estava gorda. Assim, nos últimos dias. Mas a criança não comia. Paulina pensava: mas como pode ser isso? Ela não estava acostumada a cuidar de criança. Ela sempre foi sozinha. Às vezes ajudava a irmã e a comadre a cuidar de criança, mas não eram suas. Ela não enfrentou enfermidade de criança. Aí ela colocou a criança para dormir, começando a noite. Eram 6 horas da manhã, da tarde, já da noitinha. E aí a criança acordou, chorando. Estava muito escuro, o pequeno quarto, mas ela se assustou tanto que, ao olhar dentro do balaio, a criança estava só a pele e osso. Parecia uma caveira. A cama estava toda molhada que podia torcer. Depois do benzimento, a criança dormiu, pelo menos 1 hora, e suou. Fez xixi saindo toda a água do corpo, deixando o corpo no normal, como realmente a criança era, pele e osso. A criança, nos braços de Paulina, viu o prato e sacudiu as perninhas, mãozinhas de fome. Queria comer. Era a primeira vez em toda aquela vidinha que isso acontecia desde o seu nascimento. Paulina tinha feito um franguinho do seu terreiro para comer com um angu. Um franguinho, quase um pintinho. Ela amassou o caldo do franguinho com angu, fez uma sopinha e foi levando à boca do bebê. E ela comia com gosto.
E ela comeu tudo que estava no pratinho e queria mais. A mãe deu uma asinha na mão da criança e ela comeu a carne e queria mais. Paulina não deu, ficou com medo, já era de noite e nunca aquela criança havia comido dessa maneira. Quando o pai chegou, a criança sorriu para ele pela primeira vez. Estava tão feinha, magrinha. João não se conteve e chorou de novo ao ver a filha ali, a reconhecê-lo como pai. Paulina agora estava um pouco mais feliz pela sua filha, mas preocupada porque a menstruação não viera. Estava no tempo de menstruar e a menstruação não vinha. Ela estava amamentando, mas da outra vez ela havia menstruado, por que agora não? Ai, meu Deus, será? Seria uma nova gravidez? 3 crianças, sendo que o mais velho só tinha 4 anos. O desespero tomou conta dela. Ela não tinha com quem falar. Estava desesperada, agoniada. Não tinha com quem desabafar. Só lhe restava mesmo o marido, mesmo ele sendo muitas vezes grosso e mal-educado. Afinal, ele era o pai. Contar a ele iria aproveitar agora que a filha estava melhor, que estava se alimentando mais ou menos, mas ainda mamava nela, mesmo o leite voltando do estômago da criança. Quase nada era aproveitado. Ela notava que o leite fazia mais mal do que bem. Leite de vaca, então, era muito pior. Se ela dava uma mamadeira para a filha, era de dar dó. Ela chorava muito. Logo após o término da mamada, sua barriguinha esticava como um tamborim, enchia de gases, parecia que a criança estava envenenada. As dores de barriga eram constantes. Os roncos de gases faziam tanto barulho que era de se assustar. E enquanto o leite não voltasse todo e saísse na boca da criança, ela não parava de chorar. Pinha experimentou dar a ela caldo de canjica. Foi a mesma coisa. Fez mal. Tudo provocava dor. E ainda dava mau hálito na boca da criança, sinal de que o alimento se acidificava antes de fazer a digestão. O que fazia bem e pouco voltava era arroz, canja de arroz, mingau de creme de arroz, canja, abóbora madura, o verde, farinha de mandioca, tudo em pequena quantidade, biscoito de polvilho, de araruta, mas se colocasse leite, estragava tudo. E o alimento, aquele tipo de comida, aquelas coisas, era muito difícil naquele lugar, naquele arraial. Tinha dia que só tinha fubá, então não tinha outro jeito, tinha que dar mingau de fubá. E aí o bebê chorava sem parar, e a barriguinha inchava, e roncava como um boi berrando. Tudo que tinha milho, leite e seus derivados fazia muito mal. Batatas também não dava muito certo não, mas tinha que comer o que tinha, por isso ela achava difícil aquela criança sobreviver. Com esse problemão, ainda agora ela tinha desconfiança que estaria grávida. Ela e o marido pensavam em arrumar um chá, algo que interrompesse a gestação. Tiveram a ideia de conversar com Dona Mocinha, tida como médica, curandeira, raizeira, ali do povoado. A Dona Mocinha receitou para Paulina chá quente, bem forte, de arruda, na hora de deitar. Se desse uma pequena hemorragia, era sinal de que havia acontecido o aborto. Assim ela fez. Tomou o tal chá na hora de dormir. Daí, há 2 dias depois, ela teve um pequeno sangramento que durou uns 3 dias e depois acabou. Esposa e marido ficaram felizes, estavam livres do problema. Agora era só se precaver, usar preservativo, que controlariam a natalidade da família. Mas engano deles. Se realmente Paulina tinha o sangue O negativo, que eles não sabiam, mas era certeza, o chá de canela provocou um rompimento de algum vaso nos órgãos internos da cavidade abdominal, o que é normal em pessoas de sangue O negativo. Canela não é alimento para quem tem sangue O negativo. Mas isso não queria dizer que isso seria um aborto. O feto continuava lá,
no útero a se desenvolver, às vezes com algumas dificuldades de se sustentar, porque sangramento provoca anemia nas grávidas. Mas eles não sabiam disso, achavam que o aborto ocorrera. O sangramento poderia até ser no reto, no intestino delgado, no intestino grosso. Ela, vendo a roupa suja de sangue, nem prestou atenção de onde ele vinha, se da vagina ou se do ânus, o que deve ter acontecido com ela e ela não percebeu de tão ansiosa que estava. Como achava que não estava mais grávida, ela não queria mais ter nada com o marido. De nenhum jeito. Com medo de ficar grávida de novo. Eles discutiam por isso. Era um martírio para ela, quando chegava a noite e tinha que ir dormir, e o marido não lhe dava trégua. Sem dinheiro para comprar preservativo, ele propunha a relação com o coito interrompido. Ele tiraria fora antes de ejacular. Ela era obrigada a aceitar. Assim não tinha como escapar. Muitas noites ela dormia vestida de roupa. Fazia para si calçolas com um monte de botões do lado para que ele não pudesse tirar. Assim ele desistiria do ato. Ela chegava a vestir até 2 calçolas, uma sobre a outra. Aí é que ele queria mesmo. Era um inferno. Ele não se preocupava com o estado emocional dela. Estava lá no lixo, de tão preocupada e desesperada que ela estava. Se ele sentia prazer, se também queria estar com ele ou não, isso era problema dela. Ele se achava no direito de desfrutar daquele corpo, se sentindo seu dono e senhor. Ela chegava a o odiar por isso, mas se calava, não dizia nada. E os meses foram passando e ela não menstruou de novo. O segundo bebê continuava mamando nela, mesmo seu leite fazendo tanto mal. Não tinha outra coisa para alimentá-lo. A barriga de Fiinha começou a aparecer, a ficar um pouco dura, a cintura aumentou um pouquinho. Estranho. Ela estava magra e abatida, mas a barriga estava grande, saltava os olhos. Ela nunca fora barriguda. Quem via dizia que ela estava grávida. Ela dizia que não. Mas uma noite, ela de madrugada teve uma surpresa com os tremores na barriga. Parecia que algo estava começando a se mexer dentro dela. Ela ficou muito assustada. Não era possível. Ela não poderia estar grávida. Ela fizera tudo certinho. Como que isso aconteceu? Seu marido não ia acreditar. E na noite seguinte, de novo, de madrugada, aqueles tremores. Agora ela teve certeza. Ela já tinha 2 filhos. Aquilo era o bebê se mexendo. O chá de arruda não matara o feto. Ela estava ali. O bebê estava ali a crescer dentro dela. Os dias foram passando e ela esperou uma hora certa para contar ao marido. Quando contou, o céu veio abaixo. Ele não queria saber nem dela e nem da criança. O filho não era dele. A ofendeu, a agrediu verbalmente, a chamando de tudo quanto era nome ruim. O mais leve foi filha da puta. Vagabunda. Ela deveria ter dado o rabo para aquela negrada ali da vizinhança. Era tão traia quanto a mãe dela. Por que ele não dera ouvido à mãe dele? A mãe dele é que tinha razão. Tal mãe, tal filha. Mas ele não seria o bocó, igual o pai dela, que ficara viúvo e com todo o dengo criara todos. Ele a jogaria na rua caso a criança nascesse e ele tivesse certeza que o filho era daquela gente ali. Não dá nem para imaginar o que foi para Paulina aquilo, como ela sentiu. De novo a maldição do passado, uma fofoca que tanta fazia sofrer, ela sozinha, sem ter com quem contar, catou os cacos da sua vida e tentou colar tudo para seguir em frente. Mas com o passar dos dias, as ofensas dele, o desespero, a solidão, ela achava que não ia aguentar. O marido saía todo final de semana, bebia o dinheiro que ganhava em cachaça. Pagava para os amigos, brigava, chegava em casa bêbado, vomitava, xingava todo mundo, ela, os filhos, e depois ia dormir. Um dia ele pegou e comprou um revólver, dizendo que ia matar um dos amigos pingus que lhe deram um tapa na cara lá no boteco. Muitas noites ele passava de pé na porta, com o cano do revólver enfiado no buraco da fechadura para atirar em quem batesse na porta de noite. Isso era normal num lugar, numa casa velha, na beira da rua,
um monte de homem bêbados, desocupados, que não tinham o que fazer. Eles estavam bêbados, eles batiam na porta. Isso não aconteceu porque não teve que acontecer, porque senão ele teria matado alguém. Isso era coisa de homem louco. Paulina vivia no inferno em vida. Mas dessa gravidez ela não sentiu enjoo nem dores. Era como se não tivesse grávida. A barriguinha dela é que crescia um pouquinho a cada dia. O povo do lugar era muito briguento, pobre, e a cachaça era muito colaborava com isso. Um dia, a polícia veio de Barra Mansa para dar uma batida policial nas casas e nos homens